Olá, queridos alunos. Vamos iniciar mais um Papo com o PH, dessa vez com a novidade do vídeo, da videoaula. A gente estava trabalhando com o podcast e dessa vez a gente está trazendo essa novidade, mostrando aqui o nosso rosto, mantendo a distância em função da pandemia, mas a pedidos a gente achou interessante trabalhar com o vídeo, que a gente vai trabalhar com algumas imagens e o podcast às vezes dificulta um pouco isso. Então, vamos aqui hoje inaugurar esse novo momento do Papo com PH, essa videoaula, trabalhando um tema extremamente interessante que pode ser usado por vocês em redação. É um tema que tem um caráter interdisciplinar, sai para as ciências humanas e sai para outras disciplinas também, e é o tema que a gente vai abordar com vocês, que é a uberização. E nada melhor para fazer parte desse bate-papo, trazer a vocês o professor de Sociologia, o professor Cláudio Baena, que vai ter essa conversa conosco a respeito dessa temática. Olá, professor galera. Cláudio. Tudo bem? Aqui, mais uma vez no bate-papo aqui com o PH, esse tema é importante também, e a gente também entende que ele é importante e é interdisciplinar, ele serve para trabalhar na redação, serve para trabalhar dentro do conteúdo de Sociologia, de Geografia, História. Então ele é um tema que a gente pode abordar de várias maneiras, e a gente vai tentar bater esse bate-papo com vocês agora, levando nessa condição de tentar esclarecer, de tentar deixar entender como é que funciona esse novo processo, nova grande concepção de relação de trabalho que está embutida dentro do contexto da uberização. Maravilha, Cláudio. Relação de trabalho, não esqueçam, uma temática que envolve muito a sociologia, por isso o Cláudio está aqui, e a geografia também vai entrar nesse bate-papo, nesse debate, que também está dentro da questão dessas inovações tecnológicas que vieram aí com a tal Revolução 4.0. Mas, para ficar uma coisa bem didática nessa introdução, a gente vai primeiro discutir essa palavra, que já faz parte do nosso vocabulário, que é o tema que a gente propõe, que é a uberização. É claro que está muito transparente para vocês que é uma palavra que deriva da palavra Uber, E é mais claro ainda quando eu falo só do Uber, que esse Uber é aquele aplicativo que a gente está acostumado agora, faz parte já da nossa realidade, pedir um lanche, pedir um transporte para a mobilidade na cidade, que é essa nova modalidade que os taxistas entraram em processo de revolta em relação a essa novidade. Então, é uma palavra que deriva do Uber, do aplicativo. Lembrando que esta empresa é uma empresa multinacional ou transnacional, criada nos Estados Unidos, lá na Califórnia, Vale do Silício, por um cidadão chamado Travis Kalanick. Em 2009, essa ideia surge exatamente para contrapor essa dificuldade, às vezes, de pedir um táxi nas grandes cidades e até mesmo o valor e o serviço prestado, que às vezes não era um serviço de muita qualidade. Surge então essa ideia, e essa ideia pode ser colocada em prática, levou um tempo, mas ela surge de fato em 2010, e a gente está em 2020, e aí você tem a Uber fazendo parte dessa realidade. Por que falar da Uber? Porque a uberização deriva desse aplicativo. Lembrando que a Uber começa com essa ideia, mas depois outros aplicativos também surgirão dando continuidade a isso. Agora, o que é a uberização? Está relacionada à nova relação de trabalho, professor Cláudio. Como é que a gente pode fazer essa associação? Bom, como a gente viu, como vocês ouviram no podcast, a gente falou sobre as várias formas de trabalho e falou de dois momentos históricos importantes: Revolução Industrial, Revolução Francesa. Novamente a gente remete a essa condição. Por quê? Porque todo esse processo de desenvolvimento tecnológico vai gerar esse processo que a gente chama de uberização. Ele é uma consequência desse processo. Então, o desenvolvimento da Revolução Industrial traz essa concepção da tecnologia, num primeiro momento mais simples, quando a gente fala de primeira revolução. Num segundo momento, há um foco maior na produção, quando a gente fala de segunda revolução.
a gente fala em um terceiro momento de terceira revolução industrial, quando a automação começa a ser inserida dentro do contexto, tá? E aí a gente entra no momento que a partir de 2018 é o marco dessa condição, né, que a gente chama de Revolução 4.0, que é a chamada quarta revolução industrial, que é um novo momento onde a gente vai falar de uma internet mais rápida, da acessibilidade a esse novo produto chamado Uber, né? Os motoristas de aplicativo que dão o primeiro passo dentro desse contexto e aí gerando essa nova dinâmica da uberização, a partir também da Revolução Industrial, com a concepção do modelo de pensamento liberal. Olha aí a gente agregando todo esse conhecimento, né? A política liberal, onde vai trazer para a gente a concepção de livre pensamento, a concepção da administração dentro da concepção do Estado, o capitalismo dando essa nova vertente a esse novo modelo de sociedade. E as relações de trabalho não poderiam ficar de fora desse processo. Lembra que a gente já falou da concepção do trabalho assalariado, onde a gente vai o quê? A partir do primeiro momento, um processo de exploração longo, né, com longas horas de trabalho, um processo onde o próprio capital diz que ele seria autorregulável, não precisaria da concepção do Estado para fazer esses ajustes, tá? Ele coloca o Estado meio de lado, mas a partir da crise de 29 a gente vai entender que há um outro momento, que esse capital ele não é tão autorregulável quanto ele se julgava. E aí a partir desse momento, a partir de uma crise de superprodução, o próprio capitalismo tem uma nova dinâmica. Essas relações de trabalho também se constroem. Agora a gente tem a concepção dos primeiros sindicatos, aonde vai o quê? Vão surgir a jornada de trabalho. Esse trabalhador ele entra em um determinado horário, sai em um determinado horário, começa a conquistar direitos trabalhistas dentro dessa relação, né? 13º salário, férias remunerada, acrescida de 1/3. Então tudo isso são conquistas que, para a gente chegar no modelo de uberização que a gente tem hoje, tá? A gente precisa conversar sobre esse primeiro momento histórico que é importante, aonde esse desenvolvimento das relações de trabalho, aí a gente vai passar por os modelos de produção, que aí é onde a gente vai entrar dentro do contexto da uberização. Em um primeiro modelo de produção, a gente vai ter o Fordismo, né? Onde o globo, todo mundo trabalha dentro daquele modelo proposto pelo Ford, produzir em larga escala, tá? Ou seja, para abastecer o mercado. Isso vai permanecer até por volta da década de 60 e isso da década de 70. Quando a gente vai ver surgir um novo modelo de produção, que a gente vai chamar de toyotismo, oriundo da indústria japonesa, aonde a flexibilização é a palavra de ordem. O trabalhador com múltiplas funções, a gente começa a ouvir a palavra terceirização, aonde o indivíduo agora ele começa a vender o seu trabalho, mas agora com outras características, né? Ele já não vende mais para a grande empresa, ele terceiriza essa mão de obra. E aí a gente vai chegar no modelo proposto pela Uber, né? Que é essa grande condição. Ele cria um novo modelo de relação de trabalho, tanto que ele recebe o nome de uberização justamente a partir do seu modelo de origem, né? A Uber criou, mas hoje dentro do mercado a gente já percebe que há uma grande dinâmica de trabalho em relação a essa condição nova, ou seja, a telemedicina já trabalha com essa percepção, os deliveries, as entregas, seja ela de farmácia, seja ela de alimentos, uma série de serviços se criam a partir desse modelo do aplicativo. E aí a gente vai ver uma reconstrução ou uma redefinição desses modelos e dessas relações de trabalho. Um histórico de conquistas, tá? Que em determinado momento a gente começa a perceber que há um esfarelamento desse processo, né? Que em 2016, 17 chama-se de trabalho intermitente, aonde esses direitos começam a ser flexibilizados.
mas ser flexibilizados, e aí a gente precisa analisar como é que ocorreu esse processo de flexibilização, se ele foi produtivo, se ele foi qualitativo, se ele realmente veio agregar para esse trabalhador ou ele veio retirar desse trabalhador conquistas históricas, né? Que aí ao longo do bate-papo a gente vai poder discutir um pouco mais. Cláudio, o termo que virou moda é uberização, mas também alguns autores falam de uberismo, né, para pegar essa tendência aí do fordismo, toyotismo, e usam também uberismo. Mas a gente vai ficar com o popular, que é a uberização, que já está aí no vocabulário da galera. Cláudio, vamos falar de capitalismo nesse momento, né, nesse novo modo de produção, dessas novas relações de trabalho. E aí a gente tem todo um processo de desmonte dessas estruturas criadas com muito esforço, com muita luta desse trabalhador, que vai se sindicalizar, vai criar associações para defender direitos, conquistar direitos. Tá? Então nada foi de graça durante todo esse processo histórico. Se existem férias remuneradas, se existe 13º e outras coisas que vão agregando valor ao trabalho desse trabalhador, que são frutos de conquistas históricas, de repente parece ter um processo de desmonte agora. E esse desmonte, ele está relacionado a essa ideia neoliberal, né? Ou seja, mercado livre, flexibiliza, desburocratiza e vamos lá. É importante que a gente passe aqui para os nossos alunos que a gente não está demonizando o processo de uberização. Né? Só para lembrar que a ideia do Treves lá está muito associado, não sei se é lenda isso, mas a gente ouve muito essa história, que essa ideia ele teve lá no Vale do Silício, na Califórnia, assistindo o filme do 007, que é Cassino Royale. Tá? E nesse filme tem um momento em que o agente, o 007, vai fazer uso de uma tecnologia do seu celular para saber onde é que está localizado o seu carro. E a partir daí ele tem essa ideia, né, e começa a trazer essa ideia para uma realidade de quero sair para beber com os amigos, para o lazer, eu não vou dirigindo, então acaba se tornando um serviço caro, que é motorista particular, ou os tradicionais táxis. E aí desenvolve essa ideia com outro sócio e a coisa chegou nesse patamar que a gente está discutindo aqui. Mas, vamos só lembrar 3 elementos nessa linha. A empresa Uber, que ano passado faturou 82 bilhões de dólares, muita grana. Nós temos o trabalhador da Uber e temos o usuário. Nós, eu, você, como usuário, somos satisfeitos. É diferente de eu pegar uma distância com um táxi, que às vezes não oferece o serviço adequado, eu tenho que sair de casa para ir atrás de uma cooperativa de táxi ou ponto de táxi, e eu, através desse aplicativo, ele chega até mim sem problema nenhum. E eu consigo ali acompanhar a localização dele. Isso é muito mais em conta para mim. Então, enquanto usuário, é maravilhoso. Na outra ponta, eu tenho uma empresa que tem 82 bilhões em ações. Mas no meio disso existe um trabalhador. Esse é o nosso ponto de discussão desse debate. E aí a gente vai falar de uma palavra chamada precarização. Como é que fica, Cláudio, esse trabalhador diante dessa conjuntura? Porque qual foi a ideologia passada para esse trabalhador? Do empreendedorismo. Você vai ser dono do próprio negócio, você vai parar a hora que quiser, vai trabalhar a hora que quiser, você faz o seu horário. No entanto, a gente sabe que muitos desses trabalhadores, para poder ter um ganho melhor, ele vai submeter a 12 horas de jornada direta trabalhando. E isso remonta muito o que aconteceu na primeira e na segunda Revolução Industrial. Entendeu? E aí, Cláudio, como é que a gente pode fazer com que esse aluno entenda que eu, enquanto usuário, estou satisfeito, a Uber é muito mais satisfeita, mas o trabalhador, ele está numa situação meio precarizada. Essa relação de precarização, PH, ela é uma característica. Lembrando, pessoal, a gente não está aqui para falar mal da Uber. A gente, inclusive, reconhece que no período da pandemia, eles foram os trabalhadores desse processo de aplicativo,
desse modelo que a gente chama de uberização, eles foram extremamente importantes, tá? Para que muitas cidades não parassem. Mas o que a gente questiona é isso que ele está colocando, é o processo de precarização, de como é que esse trabalhador, que qualidade, com que planejamento ele chega dentro dessa nova relação de trabalho. Será que ele estava preparado ou ele foi jogado dentro desse contexto, né? Então, tudo isso precisa ser discutido, tá? Como é que esse trabalhador... E aí, quanto à análise, a gente vê o processo sendo retomado no início do século XX, né? Quando esse trabalhador, no início do capitalismo, ele era mantido num processo de exploração extrema. O que a gente percebe é que há um retorno a esse modelo, com essa concepção de que o trabalho intermitente, da flexibilização das relações trabalhistas, dessa relação de que o trabalhador será o gestor agora do seu trabalho, agora ele será o gestor das suas relações, ele não precisará mais do patrão, né? Ele chega agora na empresa a hora que ele quer, ele faz o seu próprio horário, mas com que qualidade ele está fazendo esse horário? Será que ele trabalha no horário onde ele escolhe, mas será que ele está tendo qualidade? E esse trabalhador, quando ele percebe essa relação, ele só vê o lado do lucro, quando ele acha que está lucrando, mas por trás de todo esse contexto há uma grande relação de precarização da sua condição de trabalho. Esse trabalhador está colocando, vamos ser mais específico com a Uber, ele está colocando o seu automóvel dentro do contexto, ou seja, a empresa não entra com isso, a empresa entra com o aplicativo e com o pseudo cliente, ele entra com o equipamento e com a sua mão de obra, tá? Então, e dentro desse contexto há uma relação de que ele está empreendendo, porém, para que ele possa ter qualidade dentro desse contexto, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar muito mais horas, ele vai trabalhar horas intermitentes também, sábado, domingo, feriado, para tentar compensar. Por quê? Porque ele não fez um planejamento para esse processo, ele não foi instruído dentro desse processo, ele foi colocado dentro daquele contexto e aí as suas dívidas dentro desse processo vão se construindo. Então, para tentar compensar esse modelo, para aquela concepção do próprio capital, né? Trabalha mais para te lucrar mais, é essa relação que vai ficar dentro da cabeça desse trabalhador. Então, dentro desse contexto, ele entra num contexto de precarização muito forte, ou seja, esse trabalho ele vai gerar um desgaste muito maior, ele vai levar esse trabalhador a uma condição muito mais exaustiva dentro dessa nova proposta. Então, essa precarização ela fica muito evidente, mas se cria também todo um cenário, né? Crescimento demográfico, as relações de trabalho que passam a ser, principalmente dentro do contexto da pandemia, né? Muita gente acabou perdendo seus empregos dentro desse processo e aí acaba sendo uma alternativa, um discurso extremamente atraente, né? De você ser o seu próprio patrão, de você poder conduzir as suas relações, de você agora ser independente. O mercado gera essa sedução para o indivíduo, que aí ele só vai entender que ele foi enrolado por todo esse processo, emaranhado dentro desse processo, daqui a um determinado período, quando ele precisa realmente daquilo que a legislação trabalhista garantia, que o trabalho assalariado garantia para ele. Eu posso ganhar mais hoje sendo autônomo, sendo um trabalhador autônomo, mas em contrapartida eu tinha minhas garantias e os meus direitos assegurados. Eu tinha o meu 13º, se eu ficasse doente, eu tinha o Estado para me dar esse suporte, e aí vem o discurso neoliberal, né, dentro desse contexto. Agora não, você vai gerir todo esse processo, mas será que ele está preparado para gerir, ou ele só está preparado para trabalhar e pagar suas contas? É essa a concepção, é essa a discussão em cima desse processo de precarização. Por quê? Porque a gente entende que esse trabalhador está sendo explorado ao extremo e o retorno dele é muito pouco. Quem está realmente ganhando por trás de todo esse processo é quem gerencia, né? Que é o gestor, o grande gestor desse processo. E aí a gente vai pegar, por exemplo, um entregador da RIP, entrega alimentos. Ele teve um AVC na porta do cliente. A cliente
identificou que ele era um trabalhador da RIP. O que ela fez? Ligou para a central da empresa. O que a empresa disse? Que ele não era funcionário, tá? Ele era apenas um prestador de serviço. E por coincidência, 23 anos, o entregador acabou falecendo por conta desse AVC. E aí a gente entende o processo de precarização. Ou seja, eu, quanto usuário, identifiquei aquele trabalhador pelo que estava no seu isopor. Ele fazia a entrega do alimento. Mas a empresa, ela se eximiu daquele processo. Não, ele não trabalha para mim, ele é apenas um prestador de serviço. Então, a partir desse momento, a gente vê a fragilidade dessa relação, tá? A gente vê, mesmo porque é cultural nosso, né? A gente foi criado dentro desse contexto de chegar na empresa às 8 horas da manhã, meio-dia para, almoça, retorna às 14, às 18 vai embora para casa. Essa é a nossa cultura. E de repente, a partir de um modelo que vem surgindo a partir de 2010, como o próprio PH falou, e se desenvolve dentro desse contexto, a gente vai ver uma nova dinâmica se construir sem dar o devido preparo a esse trabalhador. E isso vai ser com certeza prejudicial para ele. Nada disso seria possível, aplicativo, Uber, seja o que for que nós usamos no nosso dia a dia, milhares de aplicativos. Se não fosse a internet, não tem como dissociar, separar uberização, esse modelo da evolução tecnológica trazida pela internet. Bom, tanto que o Vale do Silício, Califórnia, ali são o epicentro dessas inovações. Mas, Cláudio, em tempos de pandemia, por exemplo, no Brasil nós já tínhamos aí um número assustador de desemprego e, sem dúvida nenhuma, esse número, segundo o IBGE, cresceu. São mais de 13 milhões de desempregados nesse país. Não foi só no Brasil que aconteceu isso, né? Os Estados Unidos também sofrem esse processo e, enfim, a produção parou, a cadeia produtiva parou e a gente viveu esse momento agora em 2020 e está esperando sair dessa crise para que a coisa volte a girar. No entanto, a gente vê que esse processo ele é irreversível. Tá? O trabalhador que tinha carteira assinada, com todos os seus direitos garantidos, que passou por essa crise, vem passando por essa crise, perdeu o seu posto de trabalho, ele busca como solução alugar. Existe locadora específica para isso, que também estão ganhando dinheiro com isso, vendendo o seu produto, que é aluguel de carro para o motorista de aplicativo, ou ele financia um carro. Tá? Para que ele possa dar conta de pagar o seu objeto de trabalho, que é o carro, senão não tem trabalho, ou uma moto financiada, enfim, ele precisa trabalhar muito mais. O que se coloca aqui, para pensar no futuro, esse futuro é logo ali, é que a gente vê que o número de desempregados, diante dessa cadeia que está se criando, se gerando com essas tecnologias, ele tende a aumentar. O tal do emprego formal, esse emprego que dá direitos. Aí vem o discurso da terceirização, da flexibilização, de desburocratizar o Estado para flexibilizar melhor a entrada desse tipo de serviço. Então, esse trabalhador da Uber, que tinha um posto, que tinha todos esses direitos, ele não tem mais. E aí, meu querido Cláudio, queridos alunos, é esse futuro que está logo ali, que a gente já está vivendo. A gente está falando de uma empresa de 10 anos que já está instalada. Existe uma forma de desemprego chamada desemprego estrutural, que é o desemprego tecnológico, ou seja, a tecnologia chega e vai eliminando postos de trabalhos que até então se achava que seriam eternos. Diante desse quadro, desse cenário, da Revolução 4.0, desse processo todo de flexibilização que a tecnologia trouxe, nós vamos ter esse desemprego estrutural aumentando. Como é que a gente pode ver logo ali, Cláudio, esse trabalhador? Será que ele vai ter condição, dentro da Uber ou de outro aplicativo, de conseguir se reestruturar para poder criar associações, sindicatos para combater esse processo de exploração? Ou ele ainda vai continuar se vendo como um empreendedor, o patrão de si mesmo, mas ao mesmo tempo é uma grande ilusão porque ele está
ligado ao aplicativo que vai acabar ganhando com o trabalho dele. Eu acho, PH, que com esse processo ainda está em desenvolvimento, eu creio que esse trabalhador ainda vai, por um bom tempo ainda, ser iludido por essa condição do empreendedorismo. Tá? Eu acho que ainda não consegue perceber, pelo discurso dos próprios trabalhadores, que a gente consegue enxergar e a gente está numa outra condição. Mas ele ainda não consegue se perceber explorado dentro desse processo. Tá? Ainda não consegue se identificar. A gente já percebe surgindo alguns momentos de insurreição, de rebelião. De rebelião. Aconteceu com a Uber, né? Isso, dentro da própria Uber. Acontece esse primeiro momento onde eles vão se rebelar, eles vão se perceber, mas ainda é uma minoria ainda que consegue enxergar isso. E aí até eles chegarem à condição de criar uma cooperativa, de se organizarem em termos de sindicato, e aí a gente veio com a pandemia, e aí eles levantam novamente a bola dos trabalhadores que trabalham por aplicativo, porque são eles que foram o grande sustentáculo, e a mídia vende essa história, né? Que eles foram o grande sustentáculo, então enfraquece um pouco o movimento, até eles novamente se reestruturarem, para perceberem que realmente, dentro desse contexto, novamente, ele é o papel fundamental, ele é a mola que vai sustentar esse processo todo. Creio que ainda vai demorar um pouco. E aí, para os nossos alunos, a gente vê e sempre retoma esse discurso, sempre fala essa concepção, né, de que eles possam entender, fazer uma análise de todo esse processo, eles possam se enxergar, porque a gente sabe que muitos deles tem pais que trabalham nos aplicativos, sendo entrega, sendo no próprio Uber, tem amigos. Muitos dos nossos alunos entraram nessa condição, né, por conta da condição financeira. Pai desempregou, ele pega uma bicicleta, coloca um isopor nas costas e o telefone dele e sai para fazer esse processo. Então, ele vai demorar a entender. Por quê? Porque vende aquela história, está vendo? Ele consegue manter a própria família ainda. E vocês falando mal do serviço, da prestação, ninguém está falando mal da prestação de serviço. A gente entende que ele precisa dar qualidade para esse trabalhador, que é uma luta histórica dentro das relações de trabalho, né? A qualidade desse trabalhador, a qualidade de vida, aonde ele vai poder trabalhar, sustentar sua família, porém ele vai ter os seus direitos e as suas benefícios garantidas. O que a gente percebe é justamente isso, que há um processo de exploração muito grande e há um empurramento para esse processo, né? A gente está vendo os nossos alunos, seus familiares migrando para esse processo, sem ainda perceber que por trás de tudo isso há um grande esquema e um grande processo de exploração. Mas ele precisa entender como é que funciona todo esse jogo para que ele possa, em determinado momento, se beneficiar desse processo, que é a grande sacada, né? É o grande discurso, eu acho que do Marx é justamente esse, né? Que a gente possa saber explorar também o modelo capitalista, que a gente possa entender as regras do jogo e também possa se beneficiar, que aí eu acho que a gente consegue pelo menos chegar no meio termo, que é o que a gente vê hoje. Há um processo a longo prazo de exploração, de precarização, de discurso que esse trabalhador é empreendedor, mas ele está caminhando para a sua precarização, da sua perda de direitos, e aí isso deixa a gente um certo preocupado com esse processo e a forma como ela está caminhando. Lembrando que esse processo também leva logo ali adiante, a experiência da própria Uber em relação a isso, de carros autônomos, né? Aí, de fato, o automóvel, o transporte, vai não mais precisar de motorista, essa é a tendência. E aí, esse motorista que hoje usa as suas horas de trabalho para poder trazer algum ganho para a família, ele pode ser eliminado por esse processo, porque a Uber quer eficiência no trabalho, usar a tecnologia para independência. Agora, vamos pegar essa cadeia, Cláudio, que eu estou te falando aqui. Tu imaginas, por exemplo, claro que isso para chegar aqui na Velha Guarda do Tempo, mas imagina que o guarda de trânsito, ele é útil dentro de uma cidade para poder estar
né, punindo para quem foge às regras do trânsito. Você imagina carros autônomos, eu vou punir quem? Aí, para que serve guarda de trânsito? Então a gente percebe que é uma onda, né, que pode chegar num momento muito complicado. Mas isso é tema para outras histórias, um tema que não se esgota aqui e que a gente vai, com certeza, continuar debatendo sobre ele, porque é algo novo, né? Algo muito novo. Diante disso, queridos, para ficar muito longo aqui o nosso primeiro vídeo, a gente vai se despedindo daqui hoje, com essa primeira experiência, espero que gostem. Vamos postar para vocês. Vão lá, dê um ok, façam seus comentários e a gente procura sempre estar melhorando aí na parte técnica para poder levar até vocês uma coisa de qualidade. Tá bom? Eu passo a palavra para o Cláudio para fazer as considerações finais e a gente com certeza não esgota esse tema aqui, que é um tema extremamente rico. E digo a vocês, tá? Redação é muito interessante o tema para redação. A gente não está aqui dando uma aqui de profético, vai cair no Enem e tal. Não é essa a nossa intenção, mas trabalhar as variáveis do tema e um tema que pode também ser explorado dentro de um tema de redação para a gente. Ok? Cláudio, com certeza não se esgota aqui, mas vamos fechar por aqui. Eu acho que ficou bem claro essa questão para os alunos, né, do conceito de uberização, de que isso está ligado à questão da revolução tecnológica, que isso vai desmontar todo um processo histórico onde os trabalhadores lutaram por direitos. A gente vê o desmonte desses direitos diante dessa nova modalidade de produção. PH, com certeza, galera, com certeza esse assunto não esgota aqui, mesmo porque ele ainda é embrião. A gente está falando de algo que começa a ser estudado. Esse termo uberização, ele começou a ser difundido há pouquíssimo tempo, tem pouco mais de 2 anos. A gente está começando a construir e essas relações elas começam a se desenvolver agora, né? Começou na Uber, passou para a entrega delivery, a gente já está vendo a medicina, né? A telemedicina agora dentro da pandemia foi utilizada. Tá? Então a gente está vendo que ele está criando ainda seus tentáculos, esse modelo, essa nova modelo de relação de trabalho. Então com certeza a gente vai vir com novas discussões. Tá? A Revolução 4.0 ela é fundamental para esse processo. O PH acabou de falar de carros autônomos. Agora, com a chegada do 5G, a gente vai ter carros autônomos de fato. Eles ainda estão em teste, mas ainda são muito vulneráveis dentro do modelo 4G. Mas dentro do modelo 5G, onde o tráfego de dados, e aí é uma outra discussão, é muito mais intenso, a gente vai ter a precisão de fato, né? A gente não tem mais, deixa de ter aquele que a gente chama de delay, aqueles 5 segundos que a gente transmite, tá? Agora não, é tempo real quando a gente fala nesse novo processo. E a Uber, com certeza, dentro desse novo contexto de carro autônomo, ela sai na frente. E aí a gente vai ver uma nova reviravolta, né? O taxista está sendo estrangulado, daqui a pouco será o motorista da Uber que será estrangulado e trocado por esse modelo autônomo, né? Então a gente tem muita coisa para discutir. Essa temática ela é muito ampla, como eu te falei no início. Ela serve para o teu conteúdo de redação, serve para o teu conteúdo de sociologia, de história, de geografia. Ela vai estar ali, com certeza, enxertada na tua prova em algum momento. Então é sempre bom tu dar uma verificada, presta atenção, entende como é que se dá o processo, que isso é o fundamental. Trabalho assalariado, conquistas, modelos de produção, Fordismo, Toyotismo, Uberização, tudo isso, destruição das relações de trabalho, um novo modelo, tudo isso, quando a gente analisa isoladamente é de uma forma, mas quando a gente analisa de uma forma contextualizada, tu vai entender como é que se consolidou todo esse processo. Beleza, galera? PH? Para entender no cotidiano a precarização, façam um exercício que a gente vai estar passando para vocês. Todos somos usuários de serviços. Ao entrar no Uber, no carro de aplicativo, sempre tem aquela conversa com o motorista, eu costumo fazer muito isso. Tá? Façam a seguinte pergunta: o que faziam antes de ser motorista de aplicativo? Muitos eram motoristas de táxi e com esse desmonte da estrutura do táxi, com a desvalorização, passaram a se fazer serviço para poder sobreviver. Segundo,
Vocês tiram férias? Terceiro, vocês têm 13º e quarto. Você conhece alguém da Uber, motorista de aplicativo que ficou milionário fazendo isso? Beleza, pessoal? Façam essa atividade e a gente conversa em outros episódios com esse tema. Muito obrigado. Mais um Papo do PH. Valeu. Obrigado. Obrigado.